Olá, bem-vindos, amigos. A pergunta de hoje é: os espíritos que nos induzem ao mal, eles recebem essa missão, essa tarefa? Deus coloca eles para nos fazer mal e assim pôr à prova a nossa firmeza no bem? Se eles assim fazem, cumprindo uma missão recebida, eles têm responsabilidade sobre isso? O que você acha? Bom, essa é a pergunta 470 de Kardec no Livro dos Espíritos. Nela, a gente já tem várias informações, né? Primeiro, existem espíritos que nos induzem ao mal? Sim, existem. Aqui, nessa pergunta especificamente, Kardec já nem está perguntando isso, ele já perguntou anteriormente em questões desse mesmo tópico da influência dos espíritos sobre a nossa vida corpórea. E sim, nós podemos ser induzidos tanto para o mal quanto para o bem. A gente recebe essa influência direta dos espíritos todo o tempo. Tanto para um lado quanto para o outro, nós estamos suscetíveis à influenciação. Mas eles recebem a missão de fazer isso? Não, é a resposta. Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Se assim o faz, é por escolha própria, é por decisão dele, nunca, jamais provém de Deus. Se ele escolhe fazer isso, como qualquer uma das nossas escolhas, ele irá arcar com as consequências. Essa foi a pergunta que originou o capítulo 34 do Religião dos Espíritos, em que Emmanuel vai nos falar sobre responsabilidade e destino. Falando sobre fazer o mal, influenciar alguém para o mal, nos remete à questão 120 do Livro dos Espíritos, em que Kardec perguntou se todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. Todos nós somos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição moral, que é o bem. Nesse caminho aí, todos nós vamos passar pelo mal, ou já passamos obrigatoriamente pelo mal? A resposta aqui também é muito clara, muito objetiva. Pela fieira do mal, não. Todos passam pela fieira da ignorância. Ali a fila dos destinos, a estrada que cada um de nós foi percorrendo e vai continuar percorrendo, ela não tem obrigatoriamente que passar aí pelo mal. Eu não preciso fazer o mal para aprender a ser boa. Eu passo pela ignorância, pelo aprendizado. Se a gente fosse pensar numa escola, nem todas as crianças, os jovens, os estudantes de qualquer idade, precisam repetir de ano para se formarem. Eles podem passar por todos os anos sem tirar aí uma nota vermelha, uma nota que inviabilize a passagem para a série seguinte. São as nossas escolhas que nos levam ao caminho do mal muitas vezes. Então, Emmanuel começa o texto nos dizendo que o Criador, ele estabelece o bem para todos nós. Esse é o determinismo divino, é o do bem, não é o do mal. Ele não cria ninguém para exercitar o mal, seja na condição de desencarnado, seja na condição de encarnado. Ninguém reencarna para ser homem-bomba, ninguém reencarna para ser assassino, ninguém reencarna para ser corrupto, ninguém reencarna
para trapacear o sócio, ninguém reencarna para trair os familiares, ninguém reencarna para fazer o mal. São os nossos desvios que nos levam ao mal. Deus nos permite, aí está lá na 470, Deus deixa fazer para que a gente aprenda o caminho do bem, seja quem está praticando o mal, seja quem está permitindo que essa ação, essa influência seja escutada, seja obedecida. Porque também não é porque eu tenho lá um espíritozinho ou uma turminha de espíritos me influenciando para o mal que eu tenho obrigatoriamente que atender. Se eu atendo, é minha escolha. Aí é o meu livre-arbítrio escolhendo ceder a essa tentação, a essa influenciação, ao invés de ceder à influenciação dos bons espíritos que incessantemente nos influenciam para o bem. Então, nunca é a culpa do outro, gente. Aquele jargão, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, ela não funciona nas leis divinas. Ok? A culpa é minha, eu me responsabilizo pelos meus atos. Eu respondo por aquilo que eu plantei. Se eu plantei a discórdia, eu vou colher os resultados da discórdia que eu plantei, por exemplo. E aí, Emmanuel vai nos explicando que a gente cria o mal como uma fecundação passageira da ignorância. Eu gostei muito desse termo, né? É um plantio, é uma geração, é um filho que a gente põe no mundo, fruto da nossa ignorância. Então, todos os males que nós praticamos ou que alguém praticou com a gente, eles são, na verdade, frutos da ignorância. Há uma frase de Emmanuel na coleção Fonte Viva, em que ele diz que quando a gente conhece bem as pessoas, a gente percebe que existe muito mais sofrimento do que maldade verdadeira. As pessoas fazem coisas ruins por ignorância, por sofrimento. Mas na hora que a gente vê algo muito ruim ser feito, principalmente quando é com a gente ou com alguém que a gente ama, a gente tem dificuldade de enxergar dessa forma. E é um exercício muitas vezes difícil, mas sempre necessário, de nós tentarmos e conseguirmos olhar aquele que está no erro, aquele ou aquela, né? A pessoa que está praticando um erro pequeno ou muito grave, como alguém que precisa de ajuda, como alguém que está passageiramente naquele ponto de ignorância. A pessoa não vai ficar ali para sempre, né? Ela vai ser constrangida ao bem também, como eu estou sendo em muitas das vezes. Aliás, em todo o tempo, nós somos puxados para o bem. Até que a gente não atende sempre. A gente fica ali muito mais na inércia por grande parte do nosso tempo do que efetivamente atuando, agindo, modificando, repensando, ressignificando quem eu sou e quais são as minhas atitudes. Então, a pessoa gera o mal por ignorância, por desconhecimento, porque quando a gente conhece mesmo, quando a gente sabe de verdade, a gente muda. Tem um monte de coisa que a gente sabe, né? Tem um monte de coisa que a gente já ouviu, tem um monte de coisa que a gente até já fala, eu sei, mas eu não faço. Então não sabe completamente. Eu sei que se eu comer aquela determinada comida, me faz um mal danado, mas eu continuo comendo. Então eu ainda não sei de verdade o quanto aquele alimento me faz mal. Há algo em mim, algum ganho em mim que me faz
repetir aquele comportamento que me traz um prejuízo. Qual é o ganho que você tem no mal em que você está produzindo? Sempre é um ganho ilusório, gente. Nunca é verdadeiro. Sempre é uma fecundação passageira da ignorância. Nós somos ainda muito ignorantes no sentido de desconhecermos muitas coisas. E em muitas coisas a gente gosta de se manter ignorante. É uma autossabotagem aí. Mas isso é mais tema para o nosso estudo de Joana de Ângeles, que é mais psicológico. Mas não tem como avaliarmos responsabilidade e destino e não mergulharmos para dentro da nossa alma, né? As origens das nossas escolhas. A partir do momento que a gente gera o mal, a nossa própria consciência vai nos levar a reparar aquilo que a gente fez, né? A gente vai vivenciando as consequências para repará-las. Quebrei um copo de vidro na cozinha. Se eu não pegar a vassoura ou qualquer outra coisa de limpeza, catar, recolher caquinho por caquinho, toda vez que eu passar por lá descalça, eu vou me machucar. Então, eu preciso fazer a limpeza daqueles caquinhos todos que eu acabei produzindo no chão com a quebra do copo. Essa é a reparação. E aí Emmanuel vai nos lembrando que Deus nos concede tudo que nós temos na Terra, tudo, absolutamente tudo que nós temos na vida material, Ele nos concede para o bem. O primeiro exemplo que Emmanuel nos traz é o do dinamite, que Deus permitiu que existisse na nossa natureza e que nós descobríssemos qual o uso potencial dele para que nós pudéssemos construir as nossas moradias, as nossas estradas, a nossa vida material. Para isso existe o dinamite na natureza. E a gente emprega ele só para o bem? Não. Muitas das vezes nós estamos utilizando como armas de destruição. E assim muitos dos remédios, assim, muito de tudo que está aí na natureza. Até a nossa própria capacidade de modificação da natureza existe e é permitida por Deus para que a gente utilize para o bem. Quantas vezes nós estamos utilizando para o mal? Nós estamos destruindo por destruir, ou nós estamos usando os recursos naturais numa quantidade muito maior, uma intensidade muito maior do que a natureza é capaz de repor. E assim estamos produzindo a nossa escassez aqui, né? Vide as águas, a poluição das águas. A gente polui, só que a gente precisa da água potável. Como é que fica essa conta? Como é que já está essa conta? Aí vai dizer que foi Deus que produziu a escassez da água potável no planeta? Não, foi a gente. A culpa é dos espíritos que ficam influenciando a gente? Não, é a nossa escolha. É a minha escolha no miudinho, no pequenininho, e as nossas escolhas enquanto sociedade no coletivo. Deus nos concede todos os recursos que nós precisamos para essa encarnação. Mesmo com as necessidades, com aquilo que é escasso ou aquilo que não existe, seja material, seja emocional na nossa vida, isso é o que a gente precisa para passar essa encarnação. E eu não preciso saber o que eu fiz lá para trás, quais foram os meus erros, quais foram as mazelas em que eu me enfiei lá para trás, para eu ter uma noção do que me espera, do que eu tenho de colheita aqui no meu presente. Basta eu
examinar o que eu estou passando. Emmanuel nos faz um convite ao autoexame. O que é que eu estou passando de provas? O que é que eu sempre, principalmente aquilo que repete, gente, eu sempre passo por determinada provação na minha vida. Essa coisa, tal coisa sempre acontece comigo. Por que isso sempre repete comigo? Qual é o tipo de prova que está sempre te procurando? Ou quais são as tentações que você tem? O que é que está sempre te convidando para o erro? Passa tempo, você acha que já superou, que já foi, de repente, aquela situação aparece de novo na sua vida. Seja uma situação financeira, seja um tipo de pessoa que sempre aparece na tua vida, seja uma relação que está sempre repetindo, seja dentro do círculo familiar ali, mais próximo, mais apertadinho, sejam os amigos que te rodeiam, seja os colegas de trabalho, você muda de trabalho, chega lá no outro trabalho, você está passando pelas mesmas situações sempre. Isso, por si só, já diz o que é que você plantou. Todo lugar que eu entro, nossa, é uma fofocada, é uma falação, tá sempre alguém ali falando de mim. O quanto em você tá enraizada a fofoca, a maledicência. O que em você alimenta esses comportamentos ao teu redor? Todos nós temos algo chamado psicosfera, a nossa psicosfera individual. Eu tenho energeticamente em torno de mim, as minhas camadas aqui energéticas, eu tenho irradiando de mim tudo aquilo que eu sou. Eu tenho a Jane dessa encarnação, com os tantos anos que eu estou aqui, nesse corpinho, nessa personalidade, e eu tenho a Jane milenar, de tudo que eu tenho para trás de mim, irradiando. Tudo aquilo que eu ainda tenho ativo dentro de mim, de sentimentos, de pensamentos, de conceitos, de preconceitos, tudo isso que ainda está ativo em mim, está aqui, emanando. É como se eu tivesse aí fumacinhas, para trazer uma imagem visual para ajudar, o entendimento. É como se eu tivesse aí algumas fumacinhas que eu fico lançando para o universo. Quais fumacinhas você está lançando para o universo? Você vai recebê-las de volta, as fumacinhas equivalentes de volta. Tá lançando fumacinha de raiva, de desespero, de desesperança, de irritação? Só vai aparecer isso de volta para você. Tudo vai te irritar, tudo vai te entristecer, tudo vai quebrar a tua esperança. Aquilo que você busca, te busca de volta. Então, o que está te rodeando neste momento? Ou o que está te rodeando aí nos últimos anos? Será que você não está emitindo coisas que estão te trazendo situações difíceis? Não são só, a influência não são só dos espíritos desencarnados. A gente escolhe o tempo inteiro as nossas companhias, assim como a gente escolhe todo o tempo a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade das nossas crenças. Mas eu acredito em Deus. Acredita mesmo? Porque se você acredita mesmo, você tem preocupações, você tem dores, você tem sofrimentos, mas você não se entrega ao desespero, porque você acredita que Deus está junto de você, que Deus está regendo todas as coisas, e Deus só rege para o bem.
Não tem nenhuma possibilidade dos planos de Deus darem errados, porque Ele é perfeito e Ele sempre quer o bem. E o bem, esse sim é eterno. O mal é passageiro. Qualquer dor que você esteja passando, qualquer dificuldade física, emocional, espiritual que você esteja passando, você está aí, né, cheio de irmãozinhos espirituais te atormentando ou atormentando alguém da tua família em algum processo aí obsessivo, que a gente não ignora que existe, né? A gente sabe que existe. Isso tudo é passageiro. Depende da tua ação positiva para mudar. E aquilo que não pode ser mudado agora requer a nossa ação positiva da paciência, né? Que é uma paciência que ela não é inerte, ela é uma ação. Joana de Ângeles fala muito do ato da paciência, que é aquela que nos faz entender, ok, a partir deste ponto eu não tenho condições de mudar o que está acontecendo. Eu preciso entregar a Deus esses acontecimentos futuros aqui. Mas a minha espera tem que ser ativa. O que é que eu posso fazer de bom, de bem para mim e para o outro, enquanto essa situação dolorosa persiste? Assim nós devemos agir. E assim nós vamos modificando o nosso destino a partir do momento em que a gente está mudando a nossa plantação. Se eu parar de plantar problemas, se eu começar a plantar soluções, ainda que sejam mudinhas pequenininhas no bem, né, nos bons pensamentos, nas boas atitudes, logo mais na frente, inexoravelmente, eu vou colher o bem que eu estou plantando. É melhor eu já estar na colheita daquilo que eu plantei de ruim, mas não estar mais plantando o mal, do que eu estar hoje arregaçando as minhas manguinhas ali na lavoura, plantando coisas ruins. Porque tudo aquilo que eu plantar hoje, certamente eu vou colher logo mais na frente. Ficamos por aqui nas reflexões com Emmanuel e com Kardec e nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus e até o próximo.